Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esta edição do Videocast Rio Bravo, que é parte integrante da série Mulheres na Liderança. Nesta ocasião, nossa convidada é Fabiana Nani, que fala a respeito da sua trajetória profissional e conta quais foram os principais desafios que enfrentou ao longo da sua carreira. Fabiana Nani é gerente comercial da Rio Bravo e teve já a oportunidade de viver fora do Brasil. Ela conta como é que superou as principais dificuldades e destaca também qual é o seu principal medo. Confira conosco mais esta entrevista do Videocast Rio Bravo. Fabiana Nani, é um prazer tê-la aqui conosco em mais uma edição do Videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Obrigada, Fabio, eu que agradeço a oportunidade aqui de participar do Videocast, ainda mais neste Videocast temático aí, ainda na temática das mulheres, né? É um prazer. Fabiana, uma pergunta pessoal para a gente começar, já que você falou que você estava um tanto nervosa antes de começar a gravação e tal. Quando você olha para trás, você imaginava essa trajetória que você teve, eu digo, em busca desse lugar, uma posição mais executiva, ou isso não fazia parte dos seus planos porque você necessariamente não tinha planejado isso? Tá, vamos lá. Eu acredito piamente que a vida é uma consequência de fatos, né? Então eu acho que nem tudo pode ser planejado. Eu sempre quis um plano para mim que era andar com as minhas próprias pernas. Nunca quis depender de família, de dinheiro de família, nunca quis depender de dinheiro dos outros. Eu quis sempre andar pelas minhas próprias pernas e viver as minhas experiências. Então, assim, eu almejava um cargo executivo, eu almejava estar onde eu estou hoje. Acho que não. Mas eu almejava viver as experiências que eu vivi. Tá? Então, assim, olhando para trás, eu acho que, assim, por exemplo, mesmo no pessoal, jamais me imaginaria síndrome de gêmeos, né? Inclusive, acho que era a única coisa que eu me imaginava era mãe, né? Muito engraçado. Mas, assim, profissionalmente, acho que eu sempre... É isso, assim, o meu objetivo sempre foi eu me sustentar, eu me manter e eu ser feliz, realizada com aquilo que eu fizesse, mas eu nunca tive essa projeção. Eu quero ser isso. Muito pelo contrário, quando eu entrei na faculdade de economia, o meu sonho era ser trader de mesa de câmbio, né? Porque eu vim do meu pai, que foi diretor internacional de banco na década de 70, 80, e cresci com aquelas histórias dele, depois ele virou empreendedor. Então, assim, eu sonhava em ser trader de câmbio, de mesa de câmbio. Nunca para ir para a parte de como eu fui de consultoria, depois sell-side, e hoje ainda mais está do lado comercial, então é uma coisa que eu jamais imaginei para mim também. E por que economia necessariamente naquele momento, além da influência do seu pai, tinha alguma outra mensagem em volta dessa busca? Eu acho que assim, primeiro que eu sempre gostei de números e do lado analítico das coisas, né? Desde pequena, assim. Eu emprestava dinheiro da mesada para os meus irmãos e tinha um caderninho ali que cobrava juros, né? Então, acho que já estava em mim isso. E a outra coisa é que eu sempre procurei coisas que me complementassem. Então, eu sabia que eu nunca faria alguma coisa vazia. Eu nunca queria ter um emprego que fosse vazio, que eu não visse aquilo agregar valor, tanto para mim, quanto para a sociedade mesmo. Né? E eu acho que a economia tem essa busca, a economia tem isso de você entender a sociedade, né, pela economia, né? Principalmente no Brasil, né, em que tudo gira em torno aqui da nossa economia. Então, acho que é muito por conta disso, assim. Namorei por muitos anos a veterinária na minha vida, namoro até hoje. Então, assim, mas é meu hobby, vamos dizer assim, cuidar dos meus bichinhos. E acabei muito pela influência do papai indo, assim, era um caminho muito natural, né? Porque era o assunto da mesa de domingo. Eu via o meu pai viajar pelo mundo a trabalho. Então, assim, acaba que você se influencia e se encanta por aquilo, né? Ao mesmo tempo que tinha essa influência do seu pai, e eu sei disso porque você me contou, tinha um desejo seu, de certa forma você já deu spoiler para os nossos espectadores, que não queria estar próximo dessa alça da mira do seu pai, no sentido de que queria
ser independente, mesmo ele tendo essa influência sobre você? É isso, eu sempre quis galgar os meus caminhos, né? Então, assim, eu acho que a influência existe, como eu posso citar aqui N histórias de influência que eu tive da minha avó. Vou dar um exemplo da minha avó por parte de pai, que foi a que eu mais convivi, e que foi uma pessoa que com 7 anos teve que largar a escola para cuidar da família, né? E eu tive a influência do meu pai, mas eu sempre tive esse desejo da independência, de traçar o meu caminho pelos meus próprios passos. Tanto que, desde a época de estágio, assim, meu pai, tendo sido diretor internacional de banco, conhecendo, tendo muitos contatos, nunca mexeu uma palha, nem para me ajudar a arrumar o primeiro estágio. E eu também nunca pedi, porque eu queria que fosse uma conquista minha. Eu sempre tive isso muito dentro de mim, assim, de que as coisas eram conquistadas por mim e aquilo tem um prazer único, né? Eu, por exemplo, por um tempo da minha carreira, quando não tinha outra responsabilidade, a não ser a minha própria pessoa, eu passei muitos anos em que eu trabalhava, guardava um dinheiro e saía para o mundo. Seja quando eu conseguisse, algumas vezes, a trabalho, ou mesmo ir passar um tempo fora com o meu dinheiro, né? Acho que sem depender, obviamente, sempre tem ali no começo um patrocínio, um mãe-trocínio e tal, mas eu sempre tive muito prazer de fazer as coisas com eu podendo me dar aquele momento, aquele luxo, aquela viagem, aquela experiência. Assim. De onde vem esse desejo, essa ambição pelo internacional, por ter essa vivência fora? Olha, eu vou falar que se eu for pegar lá atrás, eu vou dizer que dos livros, né? E aí passa um pouco até por uma história de família, né? Minha mãe vem de uma família super simples, toda minha família o meu avô era feirante no interior, mas sempre trouxe esse encantamento das histórias, e a minha mãe pegou esse encantamento pelos livros, que é uma coisa que entrou em mim. Então, assim, a minha mãe sempre contava que ela era pequena, nunca tinha entrado no avião, e viajava através dos livros. Eu aprendi a fazer aquilo, e eu acho que por ter sido a temporã, né, de 3 irmãos, eu fui a que foi criada para o mundo, e eu sempre cresci com essa coisa dos meus pais falando, o mundo tá aí para você descobrir. Eu sempre tive esse desejo de descobrir o mundo. Eu gosto de fazer esse paralelo. Tem pessoas, e até hoje com gêmeos até achava que eu devia ter ido mais para esse caminho, que tem uma meta muito objetiva na vida de carreira. Eu vou começar aqui, eu vou chegar ali. Eu sempre tive uma meta de experiências. Então, assim, para mim, sempre valeu mais 2, 3, 6 meses, 1 ano, vivenciando uma outra cultura, né? Vivenciando mesmo, assim, né? Mergulhando naquela outra cultura. E mesmo que aquilo depois quando eu voltasse, eu tivesse que andar alguns passos para trás na minha carreira. Eu sempre achei que isso me agregaria mais em termos de experiência, de vida profissional, em tudo, do que traçar um plano ali e seguir aquele plano de carreira. Eu acho que, da minha índole, assim, também um pedaço, eu acho que é muito disso, porque se eu olhar meus irmãos, eles já são mais presos no ninho, assim, vão ver isso, não vão nem mostrar. Um pouco mais ali, presos mesmo naquele universo familiar, né? Eles precisam um pouco mais daquilo. E eu sempre tive essa coisa do ir para fora, o conhecer o diferente, explorar mesmo. Quando isso efetivamente aconteceu na sua vida, essa oportunidade de morar fora, de ter uma experiência profissional fora do Brasil, foi do jeito que você imaginava? Foi melhor do que você imaginava? Foi pior do que você imaginava? Como é que foi? Eu acho que, de forma alguma, acho que não foi do jeito que eu imaginava. Do jeito que eu imaginava era que eu seria ali transferida num grande cargo executivo, né? E não foi. Acho que eu tive que quebrar muita pedra no meio do caminho. Inclusive, na minha primeira experiência profissional, eu fui para desenvolver um projeto. Quando eu cheguei em Londres, o projeto tinha sido destruído, já não existia mais por um momento econômico, né? E eu tive que voltar para o Brasil andando 3, 4, 5 passos para trás. A minha segunda grande experiência internacional profissional foi em Portugal.
em que também não foi como eu esperava. Foi uma mudança da família, né? A gente foi porque meu marido recebeu uma oportunidade. E eu acho que a gente também, com os gêmeos pequenos aqui, o Brasil passava por um período muito difícil em termos de violência, tal, segurança. Então a gente resolveu mudar para Portugal. E eu levei 9 meses para me recolocar. Que eu achei que seria muito mais fácil. Eu, efetivamente, com o currículo que eu tinha naquela época, tendo passado por uma Big Four, eu achei que eu ia jogar o meu currículo ali em Portugal e iam chover ofertas de emprego, e não foi o que aconteceu. Inclusive, eu arrumei um emprego, foi quando eu comecei a trabalhar mais na área comercial, e foi por acaso, né? Porque eu estava andando na rua e eu vi a placa do hedge fund. E aí comecei a conversar com eles via LinkedIn ali. Eles, por acaso, depois de alguns meses, resolveram abrir oportunidade para a área de sales. E lá fui eu, de novo, na minha carreira, galgar uma outra vertente de algo que eu ainda não tinha feito, porque eu já tinha trabalhado em consultoria econômica, em consultoria estratégica, já tinha passado pelo sell side, mas eu ainda não, já tinha ido para uma associação de classe, mas não tinha essa experiência no comercial de buy side, né? Então, acho que não foi. Nenhuma das vezes foi como eu imaginava. Ter de se reinventar, Fabiana, nesse nível, naquele momento da sua carreira, foi tão difícil quanto parece para mim aqui, conversando com você, com ar-condicionado, regulado? Eu acho que assim, eu por acaso me reinventei várias vezes na carreira, mas dessa última vez, para mim, foi a mais difícil por conta da maternidade. Porque eu acho que uma coisa é você se reinventar, você tirar um sabático, um meático, o que for. Quando a sua única responsabilidade é você, ou você e o seu companheiro, né? 2 adultos ali. Agora, você se reinventar, tendo 2 vidas que efetivamente dependem de você, né? Foi muito difícil. Foi assim, com muitas lágrimas. Não vou negar que não tinha dias que eu chegava em casa e falava assim, eu tô fazendo tudo errado, eu devo ter enlouquecido. Inclusive, hoje eu pego as fotos de quando a gente chegou ali, as crianças com menos de 2 anos, e eu tenho plena certeza de que eu estava fora da minha razão. E como é que foi para você voltar? Vou colocar só, mas é entre aspas. Foi o trabalho que te fez voltar nesse mesmo prumo? Ou teve outros elementos que te ajudaram quando você estava fora para encontrar esse caminho? Vamos lá. Não foi só o trabalho. Eu acho que, assim, morar fora, quando você se propõe a, de novo, abraçar a cultura, né? Então, quando nós decidimos mudar para Portugal, e nada contra, cada um tem o seu modelo, né? E como eu já tinha morado fora e tinha sempre ido nesse espírito de abraçar a cultura, a gente manteve isso em família. Então, a gente não foi só para Portugal. A gente efetivamente queria se adaptar à cultura portuguesa. Então, isso é muito mais difícil. Porque para mim era muito mais fácil chegar em Portugal, encontrar o grupo dos brasileiros e por ali ia continuar a convivência que eu já tinha no Brasil, por mais que com pessoas diferentes, mas a mesma cultura, o mesmo mindset. Quando você vai, como nós fomos, em que as crianças iam para a escola com amigos portugueses, naquela época no Porto ainda não tinham tantos brasileiros também, a verdade é essa, e a gente fez um esforço muito grande para abraçar a cultura. Então eu vou falar que o primeiro ano e meio foi extremamente solitário em termos de família. Eu posso dizer que a gente passou 1 ano e meio praticamente os 4. Né? Óbvio, a gente tinha um amigo, uma grande amiga que era o nosso Porto Seguro, até hoje lá, mas que 10 anos mais nova, tinha outro momento de vida também, eu não podia carregar ela para aquela minha vidinha, aquela nossa vidinha de família. Então, foi muito difícil essa convivência dos 4, muito intensa, porque eram todos 4, né? Só nós 4. Mas eu acho que o que ajudou foi também esse nosso jogo de cintura de querer abraçar a cultura portuguesa. Para dentro de casa, assim, na culinária mesmo. Eu me via cozinhando mais como os portugueses do que como os brasileiros. E isso fez com que eles se abrissem a nós. Então, passado esse 1 ano e meio, no trabalho eu tive uma sorte
de ter a Glória, que é uma das pessoas mais maravilhosas deste mundo, né? Que para mim, além de chefe, é hoje uma grande amiga, né? E que me ajudou muito. Então a gente, assim, muitas vezes, como uma parte da equipe ficava em Londres, éramos só nós duas no escritório, era quase uma terapia, dependendo do dia. E na escola a gente deu muita sorte de pegar um grupo de pais que era muito unido e que hoje, até hoje, são mais ou menos em torno de 8, 10 crianças ali, que os pais continuaram muito unidos e que nos ajudou muito a abraçar a cultura e me ajudaram muito também a poder tirar do dado que você se resolveu emocionalmente, vamos dizer assim, poder me dedicar ali ao profissional e àquele novo desafio, né? Que foi um desafio, porque era uma gestora pequena, um hedge fund pequeno, com uma equipe pequena, muito enxuta, e que eu ali acabei absorvendo também outras atividades, que não só a parte de sales, né? Então foi muito desafiador, né? Fabiana, o tema desse videocast, dessa temporada do videocast, é Mulheres na Liderança. E a gente sabe que o espaço de liderança é um lugar muito solitário. Para as mulheres é ainda mais solitário. Como é que você lida com isso? Como é que as suas amigas que estão conhecidas, colegas, que estão nesse mesmo lugar, nas suas respectivas empresas, lidam com isso? Vamos lá, eu acho que assim, primeiro tem uma visão que é muito pessoal e de personalidade, assim. Eu, a minha vida inteira, trabalhei em áreas que sempre foram muito masculinas, né? Eu, além da economia, eu acompanhava ali setores que eram muito masculinizados, ainda são, então era setor de petróleo, setor automotivo, né? Mas, por outro lado, aquilo nunca me foi um impeditivo. É óbvio que se eu olho para trás hoje, eu vou falar assim, putz, mas por anos eu andava de terninho, camisa, e olhando hoje eu vejo que eu tentava me masculinizar, né, para fazer parte do grupo, mas não era uma coisa consciente na época, né? Se era solitário, eu acho que no meu caso não, porque eu vim de uma geração em que você já tem ali as mulheres mais presentes no mercado de trabalho. Eu tive a sorte de ter um grupo de amigas que a gente cresceu e evoluiu juntas profissionalmente, algumas na mesma área, algumas em áreas específicas. Eu tive a chance de poder treinar uma nova geração de meninas que vinham que estavam ali, foram minhas estagiárias. Eu sempre busquei, isso era uma coisa que eu realmente fazia quando eu estava em Big Four. Eu tentava pegar na minha equipe, ter uma equipe mais feminina. De novo, não era consciente. Mas hoje, olhando... Mas assim, sofri preconceito, me senti. Já entrei em reuniões, sim, em que eu ouvi a frase: vamos ver o que a menininha tem para dizer. Mas eu não... É óbvio que ninguém gosta de ouvir essa frase, como também um homem não gostaria de ouvir, vamos ver o que aquele menino ali tem para dizer. Mas eu não via como uma frase, na época, hoje, óbvio, se colocar no contexto, eu vejo machista. Era porque também tinha um degrau etário ali. Então, muitas vezes eu estava numa sala de reunião com pessoas 20 anos mais velhas do que eu, né? E eu sendo a pessoa que conduzia aquilo. Então, assim, solitário acho que para mim nunca foi, porque eu venho de uma geração em que a gente, ao mesmo tempo, a gente tinha já mulheres na liderança que tinham galgado aquilo, né, nos anos 80, tal, começo dos 90, e você já tinha um grupo de mulheres que cresceram com você e que estavam naquele mesmo momento. Então, a gente acabava trocando muita figurinha, né? E eu tenho uma outra coisa, até vim pensando nisso desde ontem aqui, quando a gente, né, sabia que a gente ia gravar hoje, que é também até que ponto pessoas que não respeitam as diferenças, pessoas que são preconceituosas, eu acho que não é um malefício exclusivo do universo feminino. Essa pessoa vai ser preconceituosa com qualquer ser humano que ele veja que é fora do padrão que ele está acostumado
ou que ele acha que é o padrão correto para ele. Então, eu acho que é um pouco disso também, é um pouco de quem tem uma índole não tão boa, vai continuar tendo com qualquer outra pessoa. E eu até daí depois lembrei assim, de casos mesmo de preconceito de cor, preconceito de classe social, sofridos por pessoas que eu também, muitas vezes a mesma pessoa que falava, vamos ver o que a menininha tem para dizer, também faltava, né, ao respeito com outros homens, até, não só mulheres. Então, acho que também é um pouco da índole do outro lado, sabe? Falando dessa índole do outro lado, uma situação que muitas pessoas comentam, que é o fato de que numa reunião, mulher fala alguma coisa, rapidamente aparece um homem e diz a mesma coisa que essa mulher falou com outras palavras, ou ainda com as mesmas palavras. Uhum. Você passou por isso? Eu já passei por isso, inclusive num contexto cultural. Né, não só preconceito, mas cultural. Eu fiz um projeto para uma empresa internacional em que culturalmente, independente de ser homem ou mulher, existia uma hierarquia muito rígida, né? Então, você entrava numa sala de reunião e sentava-se a sala, o C-level, e as pessoas de segundo escalão sentavam nas cadeiras atrás. E eu ficava, obviamente, na cadeira de trás, apesar de ser a pessoa à frente do projeto. Então, era comum, no meio da reunião, o meu sócio responsável receber uma pergunta, virar para trás, me questionar, eu responder a ele e ele responder ao par dele, né? Que eu achava extremamente curioso aquilo, porque era ultra ineficiente, além de tudo. A reunião durava o dobro do tempo, né? Mas que eu entendia que tinha, obviamente, um caráter ali de, acho que um preconceito mais de classe, né? Mas que também tinha um caráter hierárquico cultural. E o que ia fazer contra aquilo, né? Ia bater o pé. E ao longo do projeto eu fui ganhando espaço, até o dia que eu fui convidada para sentar na mesa dos meninos grandes, vamos dizer assim, que realmente só tinham meninos, a verdade é essa. Então, acho que isso existe. Eu acho que existe também muito a reafirmação. Então, você como mulher... Hoje, acho que menos, tá? Mas você como mulher, você faz a sua apresentação, dá o seu ponto de vista, e o outro homem vai e questiona o seu superior, ou mesmo muitas vezes o seu par, mas que é homem, pedindo a reafirmação daquele seu ponto de vista. Então, isso também acontece, já aconteceu muito. Você falou dos desafios fora do Brasil, do período em Portugal. Conta um pouco agora da sua volta ao Brasil, que também se relaciona com a sua chegada a Rio Bravo. Uhum. Como é que foi reencontrar o país depois de algum tempo? Por incrível que pareça, foi difícil. Foi muito difícil. Profissionalmente não, depois a gente fala do profissional, mas pessoalmente, para mim, foi muito difícil retomar alguns hábitos que a gente tem aqui no Brasil, principalmente em termos de consumo. Né? Em Portugal a gente não via, você não tem tanto essa cultura do ter, né? E aqui você tem isso, você vê isso muitas vezes no dia a dia dos seus filhos pequenos na escola, né? O questionamento do porquê que o fulano tem aquilo e eu não tenho e eu preciso ter. Então, isso para mim foi muito difícil. Você sentiu isso? Eu senti isso. Mas depois, assim, e outra coisa é o ritmo de vida. Eu acho que não tem a ver com quanto você trabalha, mas com o ritmo do seu dia. Né? Então, enquanto em Portugal produz-se muito, mas você tem mais qualidade de vida, o seu dia é mais bem distribuído. Né? Eu lembro que nos meus primeiros 2 meses de trabalho na Rio Bravo, eu terminava o dia esgotada, mas num esgotamento físico e mental, que eu falava assim, eu não vou conseguir, né? E hoje eu já estou no ritmo, e é o ritmo que a gente tem aqui em São Paulo, até acho que nem é uma coisa do Brasil, acho que é uma coisa muito específica de São Paulo, né? A gente é meio caótico, né? Então, isso foi muito difícil.
Em termos profissionais, eu tive boas surpresas, foi o contrário. Eu descobri que ao longo dos meus anos de carreira, eu não tinha só feito um networking, eu tinha feito uma rede de amigos que estavam ali para me abrir portas aonde eu precisasse. E que foi muito bom, é muito gostoso você ter esse sentimento, assim, sabe? De que eu não fiz só um networking. Eu tenho pessoas que realmente querem me ajudar a voltar e a me estabelecer aqui. Então, isso foi muito bom. E a grande sorte que eu tenho de estar na Rio Bravo, isso eu falo, eu acho que a Rio Bravo é uma casa que tem um ambiente único, quase. Né? Eu acho que apesar da gente lidar com esse mundo de investimento, de gestão, a Rio Bravo é muito humana. Né? E desde a liderança até todos os funcionários ali, até a Leozinha, que é o amor da nossa vida, né? Que nos apoia no escritório. E isso foi muito importante, porque para mim isso é uma coisa que faz a diferença. Eu jamais conseguiria, do mesmo jeito que eu não teria um trabalho vazio, eu acho que passa por trabalhar num lugar que não tratasse as pessoas como pessoas, né? Que tratasse as pessoas como um número, como um funcionário. Então, acho que isso fez muita diferença, assim. E o mais incrível é que eu senti isso antes da volta ao escritório. Mesmo quando a gente estava no online, assim, já tinha essa conexão, né? Então, acho que isso é muito... É um diferencial, foi fundamental para a nossa readaptação ao Brasil aqui. Fabiana, tendo vivido tantas vidas, você ainda tem medo de alguma coisa? Tenho. Medo todo mundo tem, mas hoje eu tenho um medo irracional, que é de alguma coisa acontecer com os meus filhos. É uma coisa que eu tenho desde que eles nasceram, melhorou muito, mas é o meu único medo. Eu acho que esse e o de não conseguir criá-los para a vida. Porque ao mesmo tempo que eu tenho esse medo, o nosso subconsciente leva à proteção, então eu quero trazer eles para baixo da minha asa. Mas daí eu lembro que isso é muito prejudicial para eles, porque eu quero criar eles para serem para o mundo. Independentes também. Independentes. Não, eu realmente quero ter essa sensação de um dia eles virarem para mim e falarem assim, mãe, tô indo. Mãe, eu quero fazer faculdade em outro estado, em outro país, em whatever. Vai doer, vai ser horrível, tenho certeza. Mas eu não quero que eles cresçam com, por exemplo, esse tipo de medo, né? De sair para explorar sozinho. E eu realmente não sei como os meus pais fizeram isso. Porque é muito difícil, parece óbvio, né? Mas é muito difícil. Porque você tem que dar para eles ali a segurança. Você tem que estar seguro de saber que eles vão, sabendo que eles vão ser responsáveis para cuidar deles mesmos, né? Vão fazer as bobagens que todo mundo faz na vida, mas dentro de uma margem de segurança ali. Então, mas acho que de medo é isso, assim. O resto eu não tenho grandes medos, né? Quando alguém fala assim, alguém muitas vezes vira para mim e fala assim, eu tenho medo de perder meu emprego. Entendo, a gente ficar sem a renda é uma coisa assustadora, né? Acho que daí é importante até a gente se planejar. Mas medo, por quê? Emprego você vai arrumar outro. Pode demorar uma semana, pode demorar um mês. Se você for uma pessoa trabalhadora, competente, você vai se recolocar. Nem que você tenha que dar uns passinhos para trás. Então, assim, para mim, isso não é um medo, né? Mas eu tenho esse medo ligado às crianças e que é uma coisa louca, porque eu acho que foi a grande fragilidade que a maternidade me mostrou. Então, e até essa coisa do planejar, né? Eu acho que assim, tem pessoas, é o que eu falei, eu nunca fui uma pessoa de fazer planos, hoje um pouco mais por conta das crianças. E a maternidade me trouxe essa fragilidade e também me mostrou que não dá para planejar, porque a única coisa que eu tentei planejar foi a maternidade, porque eu e meu marido casamos, e aí falamos como a gente já tinha ali ficado muito tempo entre idas e vindas no namoro. Quando a gente casou, a gente falou, agora vamos casar e já fazer o pacote completo, porque já perdemos muito tempo, né? E eu achava que assim, vou resolver engravidar, vou engravidar. E aí eu tomei um
tapa na cara do mundo falando, não, amor, você não vai ser fácil. E eu passei por 3 anos de tratamento, que já me expôs, né? Eu já tive ali que abrir mão, e foi a primeira vez que eu conscientemente fiz essa escolha, de abrir mão da minha carreira para ir atrás do meu sonho de ser mãe, né? Porque no momento de carreira que eu tava, com muitas viagens e tal, eu não via eu conseguindo desacelerar, e talvez não tenha tido também um suporte de liderança que me desse esta garantia de poder desacelerar para cumprir aquele meu período de ser mãe, fazer o meu tratamento e depois retomar a minha carreira, né? Muito pelo contrário, o que foi me colocado era o contrário, que se eu fosse essa escolha, eu estaria abrindo mão de uma carreira de muito sucesso. Então, essa foi a minha primeira fragilidade, o quanto eu me fragilizei neste processo, né, de tratamento para engravidar, uma coisa assim, brutal. Eu nunca imaginei que aquilo fosse me derrubar como aquilo me derrubou. Né? Então, ao mesmo tempo em que eu tinha que, quando eu estava trabalhando, eu mantia aquela postura, mas muitas vezes chegava em casa e eu desabava. E quando as crianças nasceram, eu que sempre fui para o mundo, né? Sempre fui atrás de buscar as minhas experiências, eu me olhei e falei, agora, essas 2 vidas dependem de mim. E aí é aquilo, o filho quando fica doente quer a mãe, por mais que o pai seja incrível, por mais que o pai seja presente, por mais que o pai assuma o seu papel, né, não só como ajudante, mas como pai, é instintivo. A criança quer a mãe. Gente, eu, quando tive meu primeiro aborto, eu queria o colo da minha mãe. Eu já era adulta. Eu não queria outro colo, né? Então, eu acho que foi, assim, me trouxe a minha grande fragilidade e o meu primeiro medo, que é isso, veio da maternidade. Uma última pergunta, Fabiana. Continuaria aqui por muito tempo, mas não tem tempo. Se você falasse com a Fabiana de 20, 30 anos para trás, o que você recomendaria a ela? Preparo intelectual ou algo que envolve uma competência relacionada à liderança? Ou essas coisas estão articuladas? Vamos lá. Provavelmente, a minha primeira dica para ela seria calma. Calma. A vida é longa o suficiente para você experimentar tudo o que tem aí. Então, assim, eu acho que calma é uma coisa, porque a Fabiana de 30 anos atrás queria fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? E eu acho que as 2 coisas andam juntas. Você não consegue desenvolver Primeiro que eu acho que liderança não é uma coisa que você estude. Eu acho que você pode se aperfeiçoar nisso, mas eu acho que é uma coisa também de índole. Tem pessoas que nascem com isso. E eu acho que é algo de observância também, muito mais do que você sentar. Não tem um livro-texto, por mais que tenha, mas assim, você não vai aprender num livro-texto a ser líder. Né? Você vai aprender observando um líder. Né? Eu acho que assim... olhando as suas atitudes e vendo naquela atitude aonde você agiu como líder, onde você não agiu, o que um líder teria feito naquela situação. E o lado literário fica ali, apesar de achar que não é nenhum livro de autoajuda que vai te ensinar a ser líder, mas você precisa ter uma base, né? Até para você criar suas próprias opiniões. E ali, eu acho que assim também... vai por você também se abrir a ler de tudo. Né? Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu só gostasse de poemas. Você não pode se fechar naquele universo. Eu acho que isso vale para tudo hoje. Né? Você tem que se abrir para todas as experiências. Então, lê. Você não gosta, por exemplo, você gosta de leituras mais... você não gosta de não ficção, vamos supor, você gosta, né, de autobiografias, tal. Cara, pega uma não ficção para ler. Vai ler um livro mais romântico. Um livro mesmo sobre o espiritismo, que eu acho que é super interessante, porque dá uma outra visão. Vai ler um livro, se você não é religioso, vai ler um livro sobre religião. Porque eu acho que aquilo abre a sua mente, eu acho que a liderança vem disso também, de você
ter uma mente esponjosa ali, né? Que você consiga filtrar e absorver os conhecimentos para você passar aquilo para frente. Porque se você não tem conhecimento para dividir, você fica vazio, né? Fabiana, Nani, foi um prazer tê-la aqui conosco em mais uma edição do Videocast Rio Bravo. Obrigado mesmo pelo seu tempo, pelas suas palavras, pela sua dedicação aqui. Eu que agradeço, foi um prazer. Volto mais vezes. Obrigada. Então, a Fabiana vai voltar mais vezes e você não saia daí, fique conosco para o próximo episódio. Até mais.